Uma boa tarde para você. Começamos o Mercado do Campo ao vivo, direto dos estúdios da BMF Bovespa aqui em São Paulo. Hoje um dia de alta para o dólar, mas muita oscilação no mercado financeiro. O mercado acabou sendo influenciado por fatores internos, principalmente ligados à política, mas também por fatores externos, como é o caso de algumas políticas sendo adotadas por Donald Trump e também por um atentado terrorista que aconteceu em Londres e normalmente acaba trazendo esse temor, essa cautela para o mercado financeiro. Como eu disse, um dia de alta para o dólar. A moeda americana encerra o dia cotada a R$ 3,09 mais 80, ganho de 0,22%. O dólar chegou a ser negociado em baixa, testou as suas mínimas logo no final da manhã de hoje, depois voltou a se recuperar. Essa volatilidade muito grande aconteceu porque aqui no Brasil o governo acabou recuando em relação à reforma da Previdência e o mercado espera que essa reforma seja aprovada nos próximos meses. Além disso, tem toda essa questão, essa preocupação com as políticas que serão adotadas nos Estados Unidos e também esse ataque terrorista que aconteceu em Londres nesta quarta-feira e também traz esse temor para o mercado financeiro. Tanto que o mercado acionário acabou sendo influenciado por essa questão do ataque lá de Londres e termina o dia em alta. O Ibovespa se recupera da queda forte de ontem, agora 63.521 pontos, alta de 0,85%. O Ibovespa que ontem ficou em torno de 62 mil pontos, uma queda de quase 3%, agora uma recuperação para as ações negociadas aqui na Bolsa. E foi realizado ontem aqui na cidade de São Paulo o leilão da massa falida Boi Gordo. O leilão é referente à venda de uma área de cerca de 131 mil hectares das fazendas Realeza 1 e Realeza 2, localizadas na cidade de Comodoro, no Vale do Guaporé, no estado de Mato Grosso. Houve um único lance de um interessado cujo nome não foi divulgado. O valor é de 315 milhões de reais e veio pela internet. No entanto, o leilão não está encerrado. O martelo será batido somente após o pagamento do arrematante. Walter Puga Júnior acompanhou todo este leilão e traz mais informações. Como você sabe, esse leilão foi dividido em duas etapas. E se encerrou a etapa da venda da área total, como você muito bem disse, de 131 mil hectares. Felizmente, nós tivemos um lance único, pelo valor da avaliação de 315 milhões de reais, mas este leilão só pode ser considerado encerrado quando houver o efetivo pagamento desse lance. Enquanto isso, o leilão da área total está encerrada, mas continua o prazo para a oferta dos lances nas áreas menores deste grande empreendimento, desta grande fazenda. São 31 fazendas. Se não ocorrer o pagamento, então começa, na verdade, os lances para as outras áreas. Exatamente, exatamente. Por isso que o leilão ainda não está encerrado, né? Temos que aguardar um pouco ainda. E é possível acessar pelo site, fazer lances assim que for retomado um segundo leilão, caso esse primeiro não seja efetivado? Sim, não tem mudança nenhuma na sistemática de lance. Faz o cadastro, faz o lance online. No dia 29 nós teremos os lances presenciais também, tudo como estava previamente programado. A única diferença é que, se houver o pagamento do lance único, automaticamente fica prejudicado o leilão do dia 29 em razão do pagamento. Se esse lance pela área total não se confirmar, não ocorrer o pagamento, em seguida nós temos já lances para a área toda separada, doutor? Como funciona isso? Exatamente, Pulga. Na verdade, o leilão das 31 áreas está aberto já há algum tempo e se encerrará no dia 29 próximo. Na hipótese do lance ofertado pela área total não se confirmar, se o dinheiro não entrar na conta da massa falida, esse leilão prosseguirá, inclusive nós estamos aceitando lances, e se encerrará no dia 29. Agora, caso o pagamento se efetive em relação ao todo, o leilão do dia 29 restará automaticamente prejudicado.
Essas áreas já podem receber propostas, tem valores diferentes, não? Exatamente, o leilão está aberto para o recebimento de lances. A única questão é que esses lances são condicionais, dependendo da efetivação ou não do depósito relativo ao leilão da área total. Essa área está livre de problemas, doutor? A área está toda regularizada em termos jurídicos, tem um estudo de cadeia dominial, nos refere também à logística, à aptidão das propriedades, são todas fazendas aptas à produção independente, seja de produção de grãos ou de pecuária. Então, o interessado pode tanto comprar diversos lotes ou simplesmente um deles, porque é possível a produção independente. Ou seja, são áreas já divididas por possibilidade de exploração, por capacidade de exploração. Exatamente. Foi feito um estudo detalhado de clima, solo, aptidão das propriedades, inclusive com respeito da legislação ambiental no que se refere à área de reserva. Então, são fazendas que podem ser exploradas de imediato. Não há fazenda encravada, toda tem acesso direto. Bom, e agora informações do mercado do arroz. As cotações do arroz em casca, negociados lá no Rio Grande do Sul, estão em forte queda nas últimas semanas. Segundo os pesquisadores do CPEA, isso acontece porque não há demanda no mercado e também porque a colheita lá no estado gaúcho ocorre sem maiores problemas, aumentando assim a oferta na atual temporada 16-17. Veja como ficaram os preços nos últimos 4 dias apurados pelo CPEA, nos últimos 5 dias. O contrato já estava sendo negociado acima de R$ 41 a saca de 50 quilos no dia 15 de março, mas já vinha em queda. E aí ficou mais ou menos nesse preço de R$ 41,50 nos últimos 4 dias. E ontem caiu mais um pouco, agora R$ 40,52 a saca de 50 quilos. Em relação à última terça-feira, a queda é de 4,3% para o preço do arroz negociado lá no Rio Grande do Sul, e no acumulado deste mês de março, a baixa é de quase 14% em relação ao preço de fevereiro lá no Rio Grande do Sul. Esse é o pior valor desde junho do ano passado para o arroz lá no estado gaúcho, só que se comparado com março do ano passado, o preço agora de R$ 40,50 a saca de 50 quilos ainda está quase 3% acima do que o que era negociado neste mesmo período de 2016. Ou seja, apesar dessa baixa, que é natural no mercado, por conta dessa colheita que acontece no período, os valores ainda são melhores em 2017 do que os que eram praticados no ano passado lá no estado gaúcho. No próximo bloco, você confere que os preços do café robusta voltam a subir no mercado interno. Voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, em São Paulo, e agora com informações do mercado de café. Durante o mês de fevereiro, o preço do café robusta negociado aqui no Brasil caiu cerca de 8,5%, segundo o indicador do CPEA. Mas agora, no mês de março, há uma recuperação nessas cotações. Segundo os colaboradores do CPEA, essa alta acontece porque a demanda está mais aquecida por parte das torrefadoras aqui no Brasil. Olha só, os valores já passaram de R$ 450 a saca de 60 quilos no estado do Espírito Santo nos últimos dias. Desde a última quinta-feira é que o preço ultrapassou este patamar. Chegou ao maior valor na segunda-feira, dia 20, a R$ 452,78 a saca de 60 quilos, mas ontem ainda mantendo este patamar de R$ 450 a saca, o que faz com que neste mês de março já haja uma alta de 3,8% no preço do café robusta. Os pesquisadores do CPEA dizem que esse cenário de uma oferta que ainda está limitada e uma demanda mais aquecida deve manter os preços do café robusta em alta, pelo menos até abril, que é quando começa a colheita da safra em Rondônia e também no Espírito Santo. A Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, vai realizar amanhã de manhã um novo leilão de café arábica.
Nesta quinta-feira serão 3 avisos, que no total equivalem a 138.152 sacas de 60 quilos. O leilão começa às 9 horas da manhã, através do site da Companhia Nacional do Abastecimento. Agora você acompanha como ficaram os preços do café negociados nas bolsas internacionais. Começamos com o café robusta lá na Bolsa de Londres, que, diferente aqui do Brasil, tem registrado queda nos últimos dias. Houve um aumento nas movimentações lá no Vietnã, uma venda maior de café nos últimos dias. O preço do petróleo também em queda, acaba puxando o preço do café. Março a 2.140 dólares a tonelada, cai 0,32%, mesma queda para o contrato de maio, a 2.164 dólares a tonelada. Para julho, 2.185 dólares a tonelada, queda de 0,27%, mesma queda para setembro, que agora já está abaixo de 2.200 dólares por tonelada. O preço do café arábica na Bolsa de Nova York cai ainda mais de 2%, por conta do dólar em alta, que faz com que as exportações brasileiras aumentem. Maio a $1,41 por libra-peso, recua 2,10%, e os contratos de julho e de setembro, ainda acima de $1,40 por libra-peso, caem hoje 2,07% na Bolsa de Nova York. Veja também como ficaram os preços aqui na BMF Bovespa. Os contratos negociados na BMF Bovespa com o café arábica acompanham a queda da Bolsa de Nova York. Para setembro, 174 dólares e 55 centos a saca. A baixa foi de 2,5% em relação ao preço que foi negociado ontem aqui na Bolsa Brasileira, um dia de queda para os preços do café nas bolsas internacionais no mercado futuro. Agora vamos aos destaques da previsão do tempo. A meteorologista Juliana Rezende nos conta como fica o clima para as áreas produtoras de café aqui do Brasil. Olá, Rafaela! Olá a todos que nos assistem! A expectativa agora para a produção do milho primeira safra, que está em fase de colheita, principalmente no estado de Minas Gerais, é bastante expressiva. O índice de produtividade deve ser maior ao que ocorreu na última safra, com um aumento de 32%, por conta das últimas chuvas terem sido bastante regulares entre o estado de Minas Gerais e parte do Sudeste, é que a umidade do solo encontra-se com níveis elevados, principalmente da metade sul do estado e em parte do estado de São Paulo também. Para os próximos dias, a expectativa agora é de que não ocorra chuvas tão expressivas, a ponto de não causar transtornos para as atividades de campo e a colheita do milho primeira safra possa avançar. Ao longo do primeiro período, desde os dias 21 até o dia 25 de março, as chuvas mais expressivas ainda se concentram na parte mais central do país. Pode chover o acumulado até 50 milímetros no Mato Grosso. No estado de Goiás, as pancadas devem acumular até 30 milímetros. Já em Minas Gerais, não deve chover de forma tão expressiva, os acumulados não devem passar de 15 milímetros, o que é uma chuva mais isolada. Já na região sul e parte do estado de São Paulo, as pancadas perdem força por conta do avanço de uma massa de ar seco. No decorrer do segundo período, entre os dias 26 e o dia 30 de março, as chuvas agora voltam a se espalhar pela maior parte do país e os maiores acumulados devem se concentrar no interior da região sul. O volume de água pode alcançar até 50 milímetros. Também chove de maneira bastante expressiva no estado do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul e em Goiás. Já no estado de Minas Gerais, as pancadas ainda seguem de forma mais isolada e de baixo acumulado. No decorrer do terceiro período, dos dias 31 de março ao dia 4 de abril, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma bastante abrangente em todo o centro-sul e pode chover até 30 milímetros entre Mato Grosso e Goiás, e na região sul os acumulados podem alcançar até 50 milímetros. Já no estado de Minas Gerais, as chuvas agora ganham um pouco mais de força e o acumulado pode alcançar até 30 milímetros. Ou não é uma chuva tão expressiva a ponto de causar transtornos nas atividades de campo e não deve prejudicar a colheita do milho primeira safra. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Bom, a questão do emprego aqui no Brasil tem preocupado bastante o governo desde o ano passado. Os dados de fevereiro vieram melhores, depois de meses de números ruins. A agropecuária continua gerando emprego no campo. Este é o assunto hoje do comentário de Antônio Resch. Olá, mais uma vez eu estou aqui para destacar os fatos positivos da agropecuária brasileira. Foi anunciado com toda a pompa e circunstância, recentemente, a criação de mais de 35 mil empregos em fevereiro.
Isso não acontecia já há muitos meses, né? Desses 35 mil empregos, o agro foi responsável por aproximadamente 20% dos empregos criados, com carteira assinada, eu estou dizendo. Só o agro, em fevereiro, empregou mais de 6 mil pessoas em 35 mil carteiras assinadas. Então, vocês vejam que quando eu venho aqui defender e falar desses números do agro, não é à toa. É o setor em que nós, brasileiros, precisamos acreditar, precisamos gostar e precisamos proteger das crises, das críticas, porque o agro é o principal, volto a repetir, o principal negócio brasileiro. Até o próximo. Agora, informações do setor sucro-alcooleiro, continuando com as notícias boas. O endividamento total do setor sucro-alcooleiro aqui no Brasil atingia até o final do mês de fevereiro 86 bilhões 130 milhões de reais, de acordo com a consultoria Archer Consulting. O montante é 5,95% a menos do que a dívida do setor sucro-alcooleiro no mesmo período do ano passado, ou seja, no final de fevereiro de 2016. A principal razão por essa queda na dívida é a valorização do real frente ao dólar nos últimos meses. Agora, o mercado de açúcar internacional está pressionado nesses últimos dias. Nas últimas sessões, os preços do açúcar na Bolsa de Nova York foram os menores dos últimos 10 meses, ficando abaixo de 18 centes por libra-peso. Você acompanha agora o fechamento de hoje, preços mistos no mercado de Nova York, mas ainda valores baixos. O contrato de maio, a 17,30 centes de dólar por libra-peso, tem uma leve alta de 0,05%. Já os contratos de julho e de outubro, também em torno de 17 centes de dólar por libra-peso, registram queda. Julho cai 0,17% e outubro cai 0,34%. A baixa ainda é provocada pela chegada da safra brasileira, que começa agora em abril. Há uma expectativa muito boa para a produção aqui no Brasil de cana-de-açúcar, o que pressiona os valores negociados na Bolsa de Nova York. No próximo bloco, você acompanha os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Até já. O mercado do campo está de volta e agora com a atualização dos desdobramentos da operação da Polícia Federal Carne Fraca. Hoje, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse que o sistema de estocagem de carnes no estado tem uma margem de 7 a 8 dias. Depois disso, tanto as gôndolas quanto os navios precisam escoar o produto, senão todo o processo entra em colapso. Ele está muito preocupado com a armazenagem desta carne que não está sendo vendida por conta das restrições de exportação. Os frigoríficos que processam carne bovina pararam também as suas compras e isso tem provocado queda no preço do boi gordo no mercado físico e também no mercado futuro. No mercado de suínos, as compras para as carnes serem processadas, que normalmente acontecem às segundas-feiras, foram adiadas para quarta ou até mesmo para quinta-feira, e isso também já tem provocado baixa nos preços. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o ministro Blairo Maggi, durante a tarde de hoje, afirmou que a média diária com a receita de exportação de carne era de 63 milhões de dólares e ontem caiu para 74 mil dólares. Bom, agora nós vamos até Campo Grande conversar com o Jorge Zaidan, que traz informações sobre os destaques que serão abordados hoje no programa Pecuária BR. Olá, Zaidan, uma boa tarde para você. Muito boa tarde, Rafa. Nós vamos dar sequência às informações que você acabou de divulgar do governo de Santa Catarina. Hoje o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, fez uma estimativa, 1,5 bilhão de dólares o prejuízo anual do Brasil, caso essas suspensões temporárias sejam mantidas por muito tempo. O presidente da ABIEC, a Associação dos Exportadores, estima um prejuízo mensal de 260, vamos arredondar, 260 milhões de dólares também. São contas que começam a ser feitas agora, após a operação Carne Fraca, e o setor começa a contabilizar aquilo que poderá se tornar prejuízo para o setor. O que se sabe,
além dos números que ainda não estão definidos, é que uma cadeia inteira será prejudicada. Não só boi, frango, suíno, mas também na agricultura. Os produtores de milho que são fornecedores para os animais em confinamento também terão impactos negativos. A cadeia de insumos igualmente. Enfim, fica difícil, Rafa, mensurar o tamanho do prejuízo em função dessa operação carne fraca. A gente vai falar desse assunto aqui no programa, que começa daqui a pouquinho, às 6h15, no horário de Brasília, com a sua participação. Aliás, hoje teremos o Walter Pulga atualizando os preços de mercado daqui a pouco aqui no programa. Rafa. Obrigada, Zaidan. E agora o nosso assunto é a tecnologia no campo. Na noite de ontem aconteceu a abertura do Show Safra 2017, lá em Lucas do Rio Verde, uma cidade que fica no médio norte de Mato Grosso, a cerca de 350 quilômetros da capital mato-grossense. Você acompanha agora algumas fotos do evento deste ano. A feira traz para o produtor ferramentas, hábitos, tecnologias e métodos que irão influenciar o rendimento final da produção. Várias empresas estão presentes no evento com seus estandes, como vocês acompanham, mostrando novas cultivares, tecnologias, manejo de pragas, e também tem muita informação durante o evento que começou ontem e vai até sexta-feira. Na solenidade de abertura estavam presentes o prefeito da cidade, Luiz Binotti, o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Nilson Leitão, o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que saiu de uma visita ao Paraná e foi direto até o estado de Mato Grosso. Hoje à noite, os participantes verão uma palestra com o economista Ricardo Amorim sobre agronomia, agroeconomia, cenários e oportunidades para o campo. Ao longo desses dias de evento, também terão muitas mesas de discussão sobre tecnologias usadas no campo e amanhã à noite, uma palestra com o filósofo Leandro Carnal. Bom, agora voltamos a falar sobre a previsão do tempo. A meteorologista da Somar Meteorologia, Juliana Rezende, traz mais destaques do clima. A grande expectativa agora para os próximos meses é a produção de café conilon do estado de Rondônia. Por conta das últimas chuvas terem ocorrido de forma bastante frequente, com acumulados elevados, garantiram bons níveis de umidade do solo, principalmente no estado de Rondônia, onde a umidade alcança até 100%. Nas áreas em rosa, no restante dos estados da região norte, a umidade também está bastante elevada. No decorrer do próximo período, ainda chove de maneira bastante expressiva em toda a região norte e os acumulados tendem a ocorrer até 70 milímetros no estado do Amazonas. Já ao longo do segundo período, dos dias 26 ao dia 30 de março, as chuvas ainda seguem ocorrendo, porém agora com um pouco menos de volume. Os maiores acumulados podem ocorrer até 50 milímetros entre o estado do Amazonas e Roraima. Ao longo do terceiro período, ainda segue chovendo de forma bastante expressiva na região norte, as chuvas não dão trégua e os maiores acumulados tendem a se concentrar entre o estado do Amazonas e do Pará e pode chover até 50 milímetros. É uma chuva que ainda deve manter os bons níveis de umidade do solo e devem favorecer o desenvolvimento do café em Rondônia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Bom, agora informações que vieram do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à compra de soja na China. A China deve importar 89 milhões de toneladas na temporada 17-18, que se inicia agora, acima das 86 milhões de toneladas que foram adquiridas no mercado internacional na safra 2016-2017. Se confirmado esse número de importação de 89 milhões de toneladas de soja, a China terá um novo recorde de compras externas na atual temporada. A projeção foi feita pelo ADIDO, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fica na capital chinesa. A melhora na renda per capita da China, a urbanização e a modernização da produção de ração para animais lá na China e também do setor pecuário do país são os principais responsáveis pela expectativa de uma maior demanda chinesa pela soja no mundo todo. Mesmo assim, os preços da
da soja continuaram em queda hoje na Bolsa de Chicago. Segundo os analistas de mercado, foi um dia de muita oscilação, muita variação nos preços por conta de uma expectativa de boa demanda, mas o cenário hoje, com uma ampla oferta do Brasil, do Paraguai, da Argentina, acaba pressionando as cotações. Além disso, o plantio da soja lá nos Estados Unidos começa em maio e a expectativa é de um aumento de área, o que acaba também pressionando as cotações. Veja como ficaram os preços hoje negociados na Bolsa de Chicago. Para maio, $9,99 por bushel, uma queda de 0,17% em relação ao que era negociado no ano passado. Contrato de julho a $10,10 por bushel, cai 0,14%, mesma queda registrada para o contrato de agosto a $10,12 por bushel, baixa, portanto, de 0,14% em relação a ontem, ao preço de ontem na Bolsa de Chicago. Agora, se nós olharmos as cotações máximas e mínimas lá na Bolsa de Nova York, os preços têm variado bastante. A gente observa que o contrato de maio ficou abaixo dos $10 por bushel, mas chegou a ultrapassar este patamar na maior cotação do dia. Também houve uma alta mais expressiva para o contrato de julho e de agosto. Agosto chegou a $10,15 por bushel no preço máximo. O preço mínimo foi de $10,06 por bushel. A cotação, portanto, não teve uma queda tão acentuada no final do dia, se comparado com os valores. Isso mostra a grande oscilação que ainda acontece no mercado de soja na Bolsa de Chicago. Preços do milho também em queda. Veja como ficaram as cotações. Para maio, $3,58 por bushel, queda de 0,69%. A cotação de julho ficou em $3,66 por bushel, baixa de 0,61%. Setembro, a $3,74 por bushel, tem queda de 0,59%, e essa é a terceira sessão seguida de queda para os preços do milho na Bolsa de Chicago, principalmente por uma baixa no preço do petróleo no mercado internacional e também uma expectativa de boa oferta nos próximos meses no mundo todo. Aqui no Brasil, o dia foi de queda acentuada na BMF-Bovespa para o milho. Isso é reflexo também da operação da Polícia Federal Carne Fraca. O milho é a base da ração para frango, suíno, bovino, e se as exportações diminuírem e o consumo interno cair ainda mais, não vai precisar de tanto milho assim quanto o Brasil vai produzir ao longo desse ano, por isso uma pressão muito negativa sobre os preços. Maio fica negociado a R$ 28,71 a saca de 60 quilos, queda de 4,20% em relação a ontem. O contrato de setembro agora já está a R$ 27,58 a saca de 60 quilos, queda de 3,23%. E para novembro, R$ 28,36 a saca, a queda é de 3,24%. Só lembrando que os preços negociados aqui na BMF-Bovespa têm como referência a Praça de Campinas. Portanto, o produtor que está no Mato Grosso do Sul, Goiás, no sul do país, tem preços diferenciados até abaixo desses que estão sendo praticados aqui na BMF-Bovespa. Portanto, essa operação já provocando queda nos preços negociados no mercado futuro. E o mercado do campo desta quarta-feira, 22 de março, fica por aqui. Agora você acompanha o programa Pecuária BR com a Renata Ferreira e o Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.